E aqui eu já voltei para outro ponto do nosso estúdio para conversar com o Theo Cury, nosso analista, que está de olho no que está acontecendo nesse momento. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X no Brasil. Tínhamos aqui no início da manhã apenas o depósito do voto do ministro Alexandre de Moraes e já tem atualização. Quem mais votou, Theo? Ao longo do dia vai ser assim. Esse julgamento começou meia-noite, vai até às 11 horas e 59 minutos e quem votou agora acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes, como era esperado, foi o ministro Flávio Dino, indicado ao Supremo Tribunal Federal e nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, placar em 2 votos a favor da decisão de Alexandre de Moraes. Faltam ainda os votos de Carmen Lúcia, Luiz Fux e também Cristiano Zanin. Então, são 5 votos, por enquanto tem 2, mais um voto é maioria para manutenção. A gente tem aqui alguns trechos do voto do ministro. Eu vou pedir na página 3 um destaque para o que o ministro Flávio Dino afirma. Ele diz o seguinte: o poder econômico e o tamanho da conta bancária não fazem nascer uma esdrúxula imunidade da jurisdição. Uma frase destacada pelo próprio ministro Flávio Dino no voto dele, que tem 8 páginas, um voto que foi incluído há pouco no sistema do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que é uma votação que acontece no plenário virtual. Ou seja, os ministros publicam os votos deles. É de fato um post que eles fazem dentro do sistema do Supremo. Não há discussão, não há debate, eles apenas acompanham ou não o voto do relator. Carol. No caso do ministro Flávio Dino também sem surpresas, né, Theo? Inclusive diante de declarações públicas do próprio ministro. Exatamente. Pelos discursos que ele faz, pela postura que ele teve como ministro da Justiça e Segurança Pública. Logo na sequência, na página 4, o ministro diz o seguinte, que a liberdade de expressão é um direito fundamental que está umbilicalmente ligado ao dever, aqui nesse trecho, ao dever de responsabilidade. O primeiro não vive sem o segundo e vice-versa, em recíproca limitação aos contornos de um e de outro. Então ele cita, por exemplo, trechos da Constituição Federal com relação à liberdade de expressão. Ali embaixo diz que a liberdade, esse direito, não existe liberdade sem regulação, pois esta evita a morte daquela. Se todos pudessem fazer o que quisessem, da forma como quisessem, não existiriam instituições como lar, a família, a igreja, o Estado. Por que ele diz isso? Porque ele afirma que, obviamente, a Constituição Federal prevê a liberdade de expressão como um de seus pilares, como uma das garantias fundamentais, mas, obviamente, há limites e é preciso haver um acompanhamento por parte do Poder Judiciário. São alguns dos destaques desse voto, que era um voto aguardado. O julgamento continua, lembrando que falta apenas um voto para a maioria. Porque como se trata da turma, são 5 ministros, maioria com 3, a expectativa é de que isso aconteça. E a gente vai acompanhando esses votos ao longo do dia. Vamos atualizando nesse ponto aqui da liberdade de expressão, muito em linha com a decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, que deixa muito claro ali quando ele suspende o X no Brasil. Daqui a pouquinho o Theo volta para conversar mais com a gente, está de olho no plenário virtual do Supremo e a gente te atualiza aqui no Novo Dia. Valeu, Theo. Valeu, até logo mais.